Você já ouviu falar na Torre de Hanoi? Esse aqui é um joguinho bem simples, uma estrutura simples de 3 hastes, alguns discozinhos de madeira, e você pensa e olha, mas tá, isso aqui é um jogo? Isso aqui envolve matemática? Algo assim tão simples pode envolver um cálculo tão interessante e tão fascinante por trás? Se eu te falar que sim, e que essa videoaula promete muita coisa envolvendo a Torre de Hanoi. Um jogo bem simples da matemática, onde você vai ter que envolver principalmente a estratégia e o raciocínio para poder resolver todos os movimentos necessários envolvendo esse simples conjunto de discos. Além do mais que, para cada disco que você tiver a mais, isso vai interferir diretamente no seu jogo. Além também de uma história do fim do mundo que envolve esse jogo. Então essa videoaula promete muita coisa. Mas, meu bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Prontos para mais uma curiosidade e histórias da matemática? Hoje decidi trazer um jogo chamado A Torre de Hanoi, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse jogo que envolve a matemática de uma forma interessante para analisar a questão de sequências numéricas. Então, se você já ficou curioso e quer entender melhor como se joga ele, então peço para você simbora para a nossa videoaula. Vamos lá, pessoal! Bom, pessoal, bora lá agora falar um pouquinho sobre a Torre de Hanoi, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo matemático, né? A Torre de Hanoi, ela foi desenvolvida e construída por Edward Lucas, esse matemático francês que viveu entre 1842 a 1891, né? Bom, mas o que é essa tal Torre de Hanoi? Ó, vou buscar aqui rapidamente. Este é o jogo Torre de Hanoi. Hanoi, pronuncie como você quiser, tá bom? E como é que funciona esse jogo aqui, né? Bom, simples. A estrutura do seu jogo é composta por 3 hastes e você vai possuir nessas hastes alguns discos de diâmetro diferentes. Então você vai ter discos com vários diâmetros, desde os menorzinhos até aumentando sucessivamente, beleza? A quantidade de discos varia, você que vai decidir, jogando de 1, 2, 3, 4 ou até mais discos. Mas depois a gente vai ver que a quantidade de discos interfere diretamente de quantas jogadas você vai fazer. Mais na frente vamos falar disso, beleza? Bom, então a princípio é um jogo bem fácil e tranquilo, né? Onde você vai ter 3 hastes, alguns discos de diâmetros diferentes, e o principal objetivo do jogo é você transferir a pirâmide de discos que você vai formar de um lado, você tem que transferir essa pirâmide para o outro lado. Simples assim. Então ela está aqui nessa primeira haste, vou transferir para a minha terceira haste. Pronto. Beleza. É assim que funciona o jogo. Mas não é tão simples assim como você pode estar pensando, porque existe 2 regrinhas no jogo A Torre de Hanoi. Primeira regra, você só pode mexer um disco por vez. Você não pode pegar e deslocar 2 discos simultaneamente. Não, só pode ser um por vez. Segunda regra, um disco de diâmetro maior não pode ficar em cima do disco de diâmetro menor. Então isso não pode acontecer. Desloquei essa peça para cá, transfiro ela aqui. Pega esse outro disco, coloca ele aqui. Não pode. O correto é que um disco de diâmetro menor fique por cima do disco de diâmetro maior. É isso que tem que acontecer. O contrário não pode. Então, se o diâmetro dele for menor, você pode colocar ele em cima. Caso não seja, você não pode. Em nenhum momento isso aqui pode acontecer durante a jogada na Torre de Hanoi, né? E esse jogo, até falar um pouco dos benefícios, ele é muito interessante, principalmente para o desenvolvimento do raciocínio e da estratégia. Porque você parece que é bem simples, né? Mas lembra que eu falei que a quantidade de disco interfere na quantidade de jogadas? O principal objetivo desse jogo é você fazer no mínimo possível de jogadas a transferência dessa pirâmide para essa. Então, se você tem que fazer o mínimo, você tem que ser estratégico. Por quê? Se eu colocar esse disco em um lugar errado, eu vou ter que fazer mais jogadas para poder colocar ele no lugar certo. E, além disso, onde eu colocar esse disco, interfere diretamente onde eu vou colocar o outro. Porque se o disco for maior, eu não posso colocar ele aqui. Então só tem um lugar possível para ele. Então isso que é interessante, porque a Torre de Hanoi ajuda muito você no desenvolvimento do intelecto, da estratégia. Porque uma simples jogada interfere em onde vai as outras peças. E aí então você vai ter que ter a estratégia de saber onde deslocar cada disco. Então um dos benefícios que esse jogo propõe muito à pessoa é o raciocínio, a estratégia, o desenvolvimento do intelecto. Que é muito bom, principalmente quando envolve a boa e velha matemática, né?
Bom, mas aí a gente falou aqui como funciona esse jogo, as regrinhas, né? Mas fica até uma história interessante, que é o Templo de Berrames ou a Torre de Brahma. Por quê? Esse jogo, o matemático que inventou ele, o Edward Lucas, ele baseou-se numa história, num conto que ele disse que utilizou para poder formar esse jogo, que é o Templo de Benares ou a Torre de Brahma, né? Eu vou contar a história que eu conheço que envolve a Torre de Brahma, né? Mas o de Benares é bem parecido também o conto. Que diz o quê? Deus fez uma estrutura com 3 hastes de diamante e dentro dessa estrutura ele colocou 64 discos de ouro nele e ordenou que os seus sacerdotes transferissem todos os 64 discos de uma das hastes para a outra, utilizando-se das mesmas regras que a gente já citou anteriormente. Então, um disco só podia fazer um movimento por disco, né? E não poderia colocar um disco maior em cima de um disco menor. E ele falou que quando os sacerdotes terminassem de transferir, seria o fim dos tempos, porque a torre já estaria se desmanchando por causa do tempo que demoraria para fazer todo esse processo. E a gente vai, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa história, que a gente vai falar agora sobre o tópico que é a quantidade de discos interfere diretamente na quantidade de movimentos e tempo que você vai levar, né? Mas fica aqui então mais essa curiosidade, né? O Templo de Bernardes é a mesma história, só que a diferença é que ele conta que foi com Budas, que eles têm que fazer essa transição, e fala, né, aqui também essa história conhecida como a história do fim do mundo, que quando terminarem de transferir todos os 64 discos, esse será o fim do mundo. Mas pode ficar calmo que a gente está no ano de 2024 e você vai entender que a gente não vai estar nem mais aqui quando isso acabar, beleza? Bom, colocando aqui a nossa torre de lado, agora a gente vai rapidamente para um outro tópico, que é a quantidade de discos. Por quê? Eu citei isso já 2 vezes, né? Que quanto mais disco você tiver, mais tempo levará e mais movimentos levará. Por quê? Vamos entender melhor onde que na matemática, você que está estudando mais, vai ver, ouvir falar um pouco sobre a Torre de Hanoi. Bora lá. Pessoal, voltando, escrevi aqui alguns dados e vamos analisar melhor para entender a quantidade de discos em relação ao movimento. Porque, como eu disse, o principal objetivo é você transferir de uma ponta para outra, só que em menor movimento possível, menor quantidade, né? Se você ultrapassar, quer dizer que durante a quantidade de movimentos que você fez, algum movimento você fez errado. Vamos ver aqui, olha só. Torre de Hanoi. Aqui eu vou ter discos, vou associar um N qualquer, e movimentos que vai ser meu H de N. Aqui diz, coloquei esse dado aqui que depois vamos analisar. Com um disco, vou pegar aqui, ó. Com um disco, eu preciso de quantos movimentos para poder transferir de uma torre para outra? Apenas um movimento. Pronto. Então aqui é um disco, um movimento. Agora, caso eu tenha 2 discos, é 2 movimentos? Não. Vai ser um total de 3 movimentos. Porque olha só, eu tenho aqui, jogo ele aqui no meio, transfiro esse meu disco maior para cá e depois faço ele para cá. Viu? 3 movimentos. Primeiro, segundo, terceiro. Então, se você tem 2 discos, a quantidade mínima de movimentos que você vai efetuar vai ser 3 movimentos. Agora, e se eu tiver um terceiro disco? Terceiro disco aqui. Aqui nas contas, eu vou fazer 7 movimentos. Será verdade? Vamos tentar essa situação aqui, ó só. Primeiro, mas lembra que a estratégia? Vamos agora começar a modificar aqui aqui, ó. O primeiro eu já vou colocar aqui. 1, ó, segundo vem para cá, 2, 3, ó, movi a minha base para cá. 4, 5, 6, 7 movimentos. Então, realmente, aqui está correto, né? E quanto mais disco você colocar, mais movimento será necessário. Mas vamos deduzir a fórmula que está envolvendo esse assunto bem aqui. Olha só. Um disco, um movimento. Beleza. 2 discos vai ser 3 movimentos. Então, vocês concordam que eu posso reescrever isso aqui como 2 vezes 1 mais 1? Vocês concordam? 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Posso. Vamos reescrever também o 7 no mesmo padrão. Vocês concordam que isso aqui eu posso reescrever como 2 vezes 3 mais 1? Aí você pensa, mas espera aí, o que padrão é esse que está seguindo? Todo mundo eu vou multiplicar por 2. Pronto. Mas quem será esse 1, no caso, esse 3? E aí, hein? Da onde está vindo esses números? Se vocês perceberem, eu estou multiplicando nada mais o 2 pela quantidade de movimentos
do anterior. Quantos movimentos eu fiz quando eu tinha um disco? 1. Então, pego, para saber o próximo movimento, pego 2 vezes a quantidade de discos de movimentos do anterior, mais 1. Quantos movimentos eu fiz quando eu tinha 2 discos? 3. Então, para o próximo, quando eu colocar 3 discos, vai ser 2 vezes a quantidade de movimentos do anterior, mais 1. 2 vezes 3, mais 1, 7. Então, oxi, faz, realmente é só quando decidir gravar, voltar a gravar, que acontece essas coisas. Vamos lá. Quando eu colocar 3 discos, então eu pego a quantidade de movimentos do anterior, 3 nesse caso, multiplico por 2 e só mais 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então, se eu colocar 4 discos, então eu pego 2, multiplico pela quantidade de movimentos do anterior, então é 7, e somo mais 1. 2 vezes 1, 14, mais 1, 15. Então, quer dizer que a quantidade de movimentos, quando eu tiver 4 discos, o mínimo é 15? Vamos testar. Por que não, hein? Vou colocar aqui, ó. Vamos fazer com 4 discos agora, então. Analisando a estratégia, vamos ver aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês perceberam que eu estou tendo que fazer alguns movimentos por causa que eu tenho que seguir a regra. O disco menor não pode ficar abaixo de um disco maior. Aí 7, 8, agora vamos ver aqui, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, realmente, a quantidade mínima de movimentos é o próprio 15. Aí você vai analisar, mas eu não podia fazer algum outro movimento? Por incrível que pareça, não. Matematicamente já está provado, é só 15. Por quê? Lembra que aqui, ó, por exemplo, eu movi essa peça para cá, né? Se eu tivesse jogado ela para cá, aí essa aqui só teria um lugar para ir. E aqui? Tá, e agora o que eu faço? Aí teria que mover essa para cá e ela só quem voltaria para o lugar que deveria ir desde o início. Aí eu ia aumentar a quantidade de movimentos. Então lembra que a estratégia, o lugar onde eu colocar essa pequena, ela é que vai mandar no jogo. É a menor. Os menores discos é que mandam no jogo. Por quê? Onde ele tiver, ele vai impedir que o maior venha para esse lugar. Então, por isso que envolve muito a estratégia. Bom, e no final a gente deduziu a minha fórmula. Então, vamos analisar aqui. Então, eu sei que a minha quantidade de movimentos, que vai ser meu h de n, vai ser em função de 2, que multiplica o meu h de n anterior, então vai ser h de n menos 1, somado tudo isso mais 1. E aqui está a fórmula da torre de Renoi. Para você saber a quantidade de movimentos que você vai ter, você multiplica a quantidade de movimentos do anterior por 2 e soma mais 1. Apenas isso. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. 15 vezes 2, 30. Mais 1, 31. Então, para 5 discos, você vai ter 31 movimentos, né? E assim, esse é o padrão, principalmente, né? E fica até por curiosidade que onde que você poderia ver isso mais ou menos? Quando você está já focando bem mais na faculdade, licenciatura em matemática ou algo que envolve isso, a torre de Renoi você pode ver principalmente em prova por induções, no assunto quando envolve indução, ou também em recorrência, já que esse assunto aqui, isso aqui é pura recorrência, que nada mais é que uma sequência numérica onde você consegue identificar um padrão. Mas não necessariamente você só pode ver isso em faculdade, porque no ensino fundamental você trabalha isso, porque quando você vê o assunto de sequências, onde você vai analisar uma sequência que tem um padrão, o crescimento de uma sequência, onde também já assuntos como PA, PG e tudo mais, a torre de Renoi, ela já pode entrar em alguns assuntos quando você vê. Claro que não vamos utilizar muitas vezes este tipo de jogo para estudar, mas ele remete muito e lembra muito esses assuntos. Então, desde o fundamental, dá para ver alguns assuntos onde a torre de Renoi pode ser até um exemplo citado, uma prática, assim, ó, quantidade de movimentos está associado à quantidade de discos e tudo mais. Então, você também vê uma proporção e tudo mais. Então, é um jogo muito bacana de se estudar, né? E lembra aquele a história lá do Dr. de Brahma, ou de Bernoulli, que eu citei anteriormente? Lembra que eu disse sobre a questão que eles tinham que mover 64 discos? Seguindo o mesmo padrão e calculando, transformando a quantidade de movimentos para anos e tudo mais, eles não demorariam cerca de aproximadamente 600. 600 anos? Não.
600 mil anos? Não. 600 milhões de anos? 600 bilhões de anos? Sim. Para poder efetuar toda a transferência das 64 discos de ouro que os sacerdotes tinham de transferir de um para o outro, seguindo os mesmos padrões, eles demorariam, em média, cerca de 600 bilhões de anos para poder transferir uma torre de uma ponta para a outra. Então, relaxa. Estamos em 2024, então, através da previsão do fim do mundo utilizando a Torre de Hanoi, está bem longe desse mundo aqui acabar, beleza? Então, pessoal, e bom, pessoal, aí para finalizar com uma última curiosidade, algo interessante, né? Continue aqui a tabela. Você pode depois continuar ainda mais, é só seguir aquele padrão. Multiplica o anterior por 2 e soma mais um. Então, por exemplo, com 15 movimentos, são 4 discos, né? Então, se eu quiser 5 discos, o anterior multiplica por 2 mais 1. Então, 2 vezes 15, 30, mais 1, 31, né? E aqui eu continuo a tabela para vocês mostrar que quanto mais discos tiver, a quantidade de movimentos fica até quase impossível de você quiser fazer. Porque, ó, com 6 discos, vai ter 63 movimentos. 7 discos, 127 movimentos, o mínimo. Então, não adianta você quiser, vai ter uma outra regra. Não. Pela matemática, usando a fórmula que a gente deduziu aqui e formou, isso aqui é a quantidade mínima de movimentos. Não consegue fazer menos que isso. Com 8, 255 movimentos. Com 9, 511 movimentos. Com 10, 1.027 movimentos. Com 11, 2.047 movimentos. Com 12 discos vai ser 4.095 movimentos, o mínimo. E com 13 vai ser 8.191 movimentos. Por que eu parei aqui? Porque eu já estava começando a cansar e aí, tipo, calcular ainda mais, não, chega. Aí se você quiser saber com 14, 15, 16, 17, é só pegar o anterior e multiplicar por 2 e somar mais um. Mas lembra que você precisa da quantidade de movimentos do anterior. Eu não daria para deduzir tudo mais, só que atualmente, nesse conceito que a gente está fazendo, eu não conseguiria saber o 15 sem antes ter calculado o 14. Porque aí, como estamos trabalhando com sequência, eu preciso do meu anterior para poder calcular o meu sucessor. Beleza? Então, pessoal, aqui foi essa nossa curiosidade do dia, a Torre de Hanoi, né? Falando sobre esse jogo matemático. Para quem já acompanhou lá no Instagram, se viu no Instagram ou até num short aqui, percebeu que eu fiz a construção dessa torre para gravar exclusivamente esse vídeo, né? Então, peço aquela sua ajuda, compartilha, dê aquele like também, se inscreva para ajudar nesse projeto, né? Depois vou vendo outros jogos, outras situações que eu posso trazer, que eu também possa construir para mostrar para vocês aqui, beleza? Então, pessoal, agradeço muito pela sua atenção. Vejo vocês nas próximas videoaulas. Falou, pessoal. Até a próxima.